Oi, turma do livro Quem Ama Educa, o Isamitiba. No capítulo 5, Auxílio de Terceiros, hoje a gente vai ver televisão e videogames. Muito cuidado com o uso da televisão como babá eletrônica. Desde pequenas, as crianças ligam sozinhas a televisão e prestam muita atenção em comerciais, porque chamam sua atenção por serem alegres, cheios de som, cores e movimentos, com cenários, pessoas e objetos maravilhosos. Suas mensagens, porém, nem sempre são apropriadas às crianças, entram pelos olhos e ouvidos, passam a fazer parte dos conteúdos de sua mente. Quanto mais tarde a criança se inicia no mundo da TV, melhor. É assustador ver crianças pequenas de fraldão tentando imitar o rebolado de dançarinas. Se elas imitam uma dança, por que não imitarão a violência? Aquela imagem que entra no ambiente familiar passa a ser natural, um costume. Essa é uma questão a ser considerada na educação. Mais sério ainda é o videogame precoce, sobretudo que estimula a violência ao contar pontos por matar outros. Adie esses jogos o máximo que puder. Então, assim, na televisão a gente deve evitar o mais possível que a criança fique assídua na televisão. Mas às vezes é necessário, né? No meu caso mesmo, eu tinha que ir trabalhar, não tinha com quem deixar meu filho. Eu deixava ele com o controle na mão, ensinei a ligar na TV Cultura. Na hora do Cocoricó era o momento que ele tinha que tomar café. Na hora do Rá-Tim-Bum era o momento que ele tinha que almoçar. Então ele sabia que aqueles 2 programas ali ele tinha que assistir até eu chegar. Né? E era o momento dele se alimentar. Então eu consegui conduzir essa situação. Graças a Deus ele era obediente, então eu não tive problema do meu filho ficar mudando de canal e aprendendo coisas que não deveria. Tinha DVD na época também, que eles colocavam, né? Que eram aquelas fitas de DVD, bem antiguinha, né? No aparelho de DVD. Ele assistia lá, às vezes, Bela e a Fera, filme da Disney. Então, meu filho viveu nesse mundo infantil. Até aí, beleza. Eu confiava nele e dava certo. Mas tem criança que, por mais que você confie, ela é a danadinha, né? Ela vai lá no controle, ela quer fuçar e tal. Aí vai que entra nessas grandes emissoras aí, que são tidas como grande emissora destruidora de família. Aí ali só tem o que não presta. Aí quando você vê, a criança tá dançando, tá falando coisas dentro de casa que você nunca viu. E às vezes você acha até interessante, bonitinho a criança tá fazendo aquilo, porque não foi você que ensinou. Nossa, olha só o que ela tá fazendo. Nossa, de onde será que ela tirou isso? Televisão. E quando isso sai da televisão e vem para dentro de casa, ou o pai e a mãe corrigem isso rapidamente, ou é dali para pior. Teve um caso que provavelmente vocês vão achar assim, polêmico, que eu vou dizer, mas é a realidade e eu culpo os pais. Tinha uma criança, 4 anos de idade, ficava na garagem de uma casa, sempre ouvindo funk, dançando, rebolando, virando para a rua. Passava sempre um cara que era doente, um monstro, não vou tirar a culpa dele de maneira nenhuma. O cara passava e ficava vendo aquela criança. Toda vez que ele passava, a criança rebolando, dançando, mostrando a bundinha. Aquele doente, aquele monstro, um dia foi e pulou a grade e catou a menina. Estuprou a menina. Aí a culpa é de quem? Do monstro? Ele tem a culpa dele, ponto. Mas se aquela criança estivesse dentro de casa, a princípio, dentro de casa e não sozinha na garagem, já não tinha risco nenhum. Se aquela criança estivesse brincando de casinha, brincando de boneca, provavelmente não ia despertar nada nesse cara, né? Mas o que despertou ele? Toda vez que ele passava, a menina estava mostrando a bunda. Uma criança, um bebê. Mas para um doente, meia palavra basta, né? Então foi a oportunidade, aquilo mexia com a cabeça dele e ele pulou. Patrícia, você tá tirando a culpa do cara? Volto a repetir. Não tô tirando a culpa do cara. É um monstro, tem que pagar pelo que fez e acabou. Mas também não vou tirar a culpa dos piores da história, que são os pais. Por que aquela criança estava lá sozinha na garagem, dançando uma música funk, com 4 anos de idade? Sensualizando o seu corpinho com 4 anos de idade. Então, os pais são obrigados a ver essas situações e corrigir, e não incentivar. É dali para ladeira abaixo. Aconteceu com a criança de 4 anos, mas mais lá na frente, essa menina, com seus 14, 15 anos, certamente ia ficar em alguma biqueira, ia ficar no meio de pessoas que não tinham condições nenhuma de te oferecer coisa melhor. Essa menina certamente ia se desregrar, porque já começou no berço, né? Então, tudo aquilo que a criança ouve, que ela vê, ela vai reproduzir.
Uma vez eu comecei a brincar com meu filho dentro de casa, a gente brincava muito de correr um atrás do outro dentro de casa. Aí um dia ele veio correndo atrás de mim, ele tinha um martelinho que conforme apertava o martelo assim, fazia barulho, né? Aí ele veio correr atrás de mim me acertando o martelo. Eu falei, mas que coisa estranha, porque o martelo era para ele brincar ali com as ferramentinhas dele. Aí ele correndo comigo com o martelo atrás, querendo me bater. Eu falei, mas por que você tá querendo me bater, menino, com o martelo? Aí ele é o Tom e Jerry, mãe. E é verdade, no desenho do Tom e Jerry o que acontece? O gato sai correndo atrás do rato, né? E vice-versa. E tem um martelinho, né? Aí eu falei, ele assistiu o desenho e tá reproduzindo. Então, quer dizer, tudo aquilo que a criança vê, ele acaba reproduzindo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de babá que a gente arruma para os nossos filhos. Porque às vezes a gente precisa de um tempo, de um refresco, a gente coloca na frente da televisão. E na hora que coloca na frente da televisão, você tem que ter o controle na mão e não a criança. É perigoso. Outra coisa que também as pessoas deixam na mão da criança, né? É o controle de videogame. Vai, fica lá. Enquanto eu tô lavando louça, lavando roupa, tô cuidando das coisas, você pode jogar. Só que aí você não seleciona os jogos. Meu filho foi ver jogo de matar, essas coisas assim de polícia, de crime, já depois dos seus 17, 18 anos, que até então eu controlava dentro de casa até não querer mais. Falava, não quero. Dentro de casa não, até filme. Eu adoro filme policial, adoro filme de guerra, de história, mas eu evitava essas coisas perto dele. A gente com uma personalidade formada, um caráter formado, não tem perigo nenhum. A gente vai assistir e não vai se contaminar com aquilo. Aquilo não vai dar ideia pra gente fazer, né? A não ser que o cara seja um surtado. Mas que nem já aconteceu, um moleque de faculdade entrar no cinema e matar meio mundo porque ele assistiu um filme ou ele jogou um videogame que era de violência e ele resolveu fazer isso dentro do cinema. Teve um outro também no Nordeste, um cara adulto, que assistiu o filme Cobra, né? E aí o filme Cobra, o cara matava meio mundo no filme e o cara lá no Nordeste saiu querendo matar meio mundo na rua, porque assistiu o filme Cobra. Aí isso são pessoas que realmente não têm o equilíbrio. Mas a gente está falando de educação, a gente está falando de criança. A criança, ela tem equilíbrio, mas ela tem o quê? Tudo aberto para receber conhecimento. E o conhecimento que ela está recebendo é o que ela vai imitar, né? Um aluno chegou na sala de aula e a gente estava fazendo os desenhos geométricos e tal, e eu falei para eles assim, desenha a cidade de vocês, o bairro de vocês com figura geométrica. O aluno foi e desenhou um motel. Aí eu perguntei para ele, mas por que você desenhou um motel? Tá certo, lá tem, as janelas são redondas, a porta é retangular, né? Mas por que um motel? Tanta coisa para desenhar, eu desenhar um motel. Porque meu pai e minha mãe vivem nesse lugar. Então, assim, são vivências que a criança tem e que ela acaba reproduzindo. E esse menino me deu problema com sexualidade até a sua adolescência. Depois eu perdi contato, mas enquanto eu tive contato com ele, eu tinha que ir na escola onde ele estudava e ir lá tirar ele das aulas que ele cabulava, que ele ficava atrás da escola com menina. De tanto que a sexualidade dele era aflorada, de tanto ver pai e mãe se pegando dentro de casa. Então a gente tem que ter esse cuidado. Tudo que eles veem, eles reproduzem. Tudo. Uma vez o meu irmão me dedurou. Eu tinha dado um beijinho no namoradinho meu. O meu irmão foi e me deu uma bitoquinha na boca na frente do meu pai e minha mãe. Aí minha mãe perguntou, o que é isso? O Carlinho beijou a Patrícia, mãe. Desse jeito. Ele viu. Então ele reproduziu. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a visão, a audição, os sentidos que a criança tem desde pequena. Porque ela vai reproduzir em dado momento. E quando ela reproduzir, isso pode ser bom e pode ser ruim. E se a gente reforçar o ruim, a tendência é ladeira abaixo. Aí depois ninguém consegue trazer de volta, não adianta. Se começar a ouvir funk desde pequenininho, ela vai ouvir funk a vida inteira. Mas Patrícia, não pode ouvir? Gente, sinceramente, não pode. É um negócio que degrada o ser humano. Não pode, criança não pode ter acesso a essas coisas, não. Não é moralismo, é o que é correto. Eu entro nesse Quai aí, eu coloco meus vídeos no Quai, e até baixar meu vídeo, eu vejo algumas coisas lá que são, assim, abomináveis. Juventude completamente distorcida nos seus valores e princípios. E sim, o funk, essa porcaria tem a ver, Tem a ver, infelizmente. Esses encontros que essa molecada faz é regado a droga, prostituição, promiscuidade, é bebida, é terrível. É lastimável, E tudo começa assim, pela porcaria de uma música, que diz que é música, Mas que degrada o ser humano.
Então a gente tem que tomar cuidado com o que vai oferecer para as crianças desde pequeno. A gente não tem que ter cuidado com o que eles vão se alimentar, porque aquilo pode dar uma dor de barriga ou não. A mesma coisa é o que eu vou oferecer para ouvir, para ver, porque é a saúde mental da minha criança, do meu filho, né? O professor na sala de aula, como é que ele fica nessa situação? O professor também tem que oferecer o melhor, não pode estar oferecendo o pior, né? Uma vez eu tinha uns alunos na sala que gostavam de funk, eu trouxe a banda da GCM na minha sala. Falei, meninos, eu preciso que vocês ofereçam boa música. Ensina meus alunos a gostarem de boa música. Aí eles trouxeram sax, não, como é que é? Violino, trouxeram violão, trouxeram alguns instrumentos e contaram a origem dos instrumentos e falaram, né, o que podia tocar, que tipo de ritmo de música se tocava com aquele instrumento, e falaram da questão do funk, que eles, enquanto GCM, eles têm que combater os pancadões, né, que são regados à droga, tudo mais. Por quê? Porque a música atrai a molecada para isso, as meninas ficam seminuas no meio da rua, existe o sexo no meio da rua desenfreado, né? Então, quando a banda veio tratar isso na sala de aula, a criançada que estava ligada ao funk desligou. Eles viram que aquilo ali não era o caminho. Então, na sala de aula, eu sempre procurei trabalhar com parceria. Sempre trouxe pessoas na minha sala de aula que falassem aquilo que eu preciso trabalhar com a criança e que sozinha eu não ia ter condições. Que nem eu falei uma vez para uma dentista, eu falei, eu posso fazer o trabalho de higiene bucal com as crianças? Posso, tá no meu currículo, eu posso fazer. Mas o santo de casa não faz milagre. Se vem uma dentista falar de higiene bucal, as crianças já olham o avental branco, a postura, os instrumentos que traz, a forma que fala, né? Existe aquela dentista, ela é de verdade, é um lugar onde eu posso ir lá tratar meu dente. Então era algo palpável. Por isso que eu falo, a pedagogia vivencionista, ela é maravilhosa, porque sai daquele negócio de giz e lousa. Na sala de aula você não consegue fazer a verdadeira prevenção, mas você consegue levar o conhecimento através de outros, através das parcerias que vão vivenciar com a tua criança aquela situação, aquele tema, aquele título que você quer trabalhar. Então, eu trazia, nessa questão do funk, eu trazia policiais que tem que combater os pancadões, que trabalham no meio, né, infelizmente, de favela, de cortiços, onde existe uma grande gama de gente que utiliza isso aí como música, e eles vinham, falavam o que acontecia nesses lugares, que é um lugar onde a pessoa tem mais conhecimento, as músicas são ouvidas mais baixas, não é tão alta, as músicas são de qualidade, com uma letra bonita, com uma letra que fale mais sobre Deus, Jesus, que fale sobre coisas boas, né? Então, trabalhar na sala de aula essa questão, né, de levar para o teu aluno coisas que ele vai ouvir, ver, sentir, bom, ele vai internalizar, ele vai ter tudo que é ruim em volta, mas ele não se deixa contaminar, porque ele está sendo ali instruído a fazer as coisas que são boas, ouvir as coisas que são boas, ver as coisas que são boas. Então ele se afasta do que é ruim. Eu tinha criança que falava assim, minha mãe fica assistindo esses programas de jornal aí que se a gente torcer sai só sangue, né? Quando ela liga o canal para ficar assistindo essas coisas, eu saio de perto. Tinha criança que falava isso para mim. Por quê? Porque ele aprendeu na sala de aula que aquilo ali não trazia benefício nenhum para ele. A mãe às vezes falava, vem, senta aqui pra gente assistir o jornal junto. A criança falava, não, esse jornal aí que você assiste eu não quero assistir não, eu vou pro quarto. Então, quando a criança falava essas coisas pra mim, eu respirava assim e falava, quanto professora tá dando certo, Senhor, eu tô colocando meu aluno no caminho. Aí chegava na reunião de pais, eu lavava a égua, sabe? Falava, peraí gente, a criança tá ensinando vocês, é uma vergonha pros pais isso aí. É o contrário, os pais é que deveriam estar ensinando a criança, né? Ensina a criança o bom caminho que ela não vai desviar nunca. Agora, se você ficar dando maus exemplos, corre o risco dessa criança vir repetir lá na frente as coisas que você faz de errado. Então, às vezes, era o contrário, era o rabo abanando o cachorro, era a criança dando lição de moral no pai. Porque os pais vêm com maus costumes, com mau gosto, né? Então, televisão, videogame, vídeos, né, aplicativos, jogos, tudo que vocês tiverem para distrair uma criança tem que ser algo que você estuda primeiro, você vê o que vai aparecer na tela, né? O que ela vai ouvir para depois oferecer à criança. Primeiro o adulto tem que peneirar isso aí, tá certo? É nossa obrigação, não é favor não, é nossa obrigação conduzir a criança ao caminho correto.